Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como sair da poupança de forma segura. Olha só que tema interessante, não é verdade? Todo mundo sabe que a poupança não rende nada, todo mundo sabe que, a poupança não é o melhor investimento, mas para que você possa optar por investimentos melhores, é interessante, é importante a gente entender como que funciona esse caminho. É muito fácil dizer, tal coisa está errada. É muito fácil dizer, tal carro não é um carro muito bom. Mas qual que é a forma correta de resolver esse problema? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Como sair da poupança, e quando você sai da poupança, a gente entende que você tem mais rentabilidade. E o principal, como fazer isso de forma segura. Então tudo que eu falar aqui hoje vai ser o passo a passo para você não cometer os erros e para você fazer a forma correta de você sair da poupança. O meu nome é Maicon Lima, deixa eu colocar meu nomezinho aqui em cima. Eu sou educador financeiro e eu sou profissional de investimentos certificado pela Ambima. Fique sempre atento a quem você está ouvindo na internet, porque você tem que verificar se essa pessoa tem certificação para falar sobre produtos de investimentos. E sim, eu tenho essa certificação para falar com vocês sobre produtos de investimentos e além disso tenho uma experiência de mais de 15 anos no mercado financeiro. Dito tudo isso, como será que a gente faz para sair da poupança com rentabilidade e com segurança? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que poupar é diferente de conta poupança. Então fique muito atento a isso. Poupar significa você guardar dinheiro, né? Então eu posso guardar dinheiro no cofrinho, né? Eu posso guardar dinheiro, posso guardar as moedinhas, não sei se aparece aqui, ó, no porquinho, né? Tá cheio de moedinha aqui, ó. Isso daqui é poupar. Dá para escutar? Tá? Isso aqui é poupar, mas isso é diferente de conta poupança, tá? Então esse é o primeiro ponto que você tem que ficar muito atento. Poupar, se a gente fosse pegar no dicionário, deve ser algo como você guardar dinheiro, economizar. Isso é importante, então poupar é importante, mas não basta para você ser um investidor de verdade. E já a poupança é aquela caderneta de poupança, né? Aquela conta lá que você pode abrir no banco e que é o investimento mais tradicional, praticamente o menos rentável do nosso país. Eu quero ensinar para vocês que para sair, né, então dito isso, poupar é uma coisa, poupança é outra. Eu quero ensinar para vocês que para sair da poupança de forma rentável, isto é, para você ter mais rentabilidade e fazer isso com segurança, você não precisa correr riscos. Deixa eu repetir isso para ficar bem claro. Eu quero ensinar para vocês, eu, Maicon Lima, como educador financeiro, quero te ensinar que para sair da poupança, você tem que ter rentabilidade e segurança. E você não precisa correr riscos. Como assim, Maicon Lima? Me explica melhor essa história. A poupança não é segura? Eu não tenho risco zero na poupança? Não. Não vem com essa que a poupança é segura. Já vi vários e vários problemas da poupança, tá? Mas eu não quero nem falar mal da poupança aqui, não é essa a questão. A questão é o seguinte, muitas pessoas pensam que para sair da poupança, elas precisam se arriscar, por exemplo, na bolsa de valores, né? Se arriscar com investimentos em que você pode perder todo o seu dinheiro. E isso não é verdade. Sim, né? Existem muitas pessoas que saem da poupança, vão lá, investem na bolsa de valores, arriscam um monte de dinheiro e muitas vezes até perde tudo. Mas não é essa forma que eu quero ensinar para você, tá? Por isso que eu sempre repito, sair da poupança de forma rentável e segura. Beleza, Mike, como que eu faço isso então? Como que eu tiro o dinheiro da poupança? Porque a poupança todo mundo conhece. Você vai lá no banco, você leva a sua identidade, seu CPF, seu comprovante de residência, né? Pega uma senha, sei lá, né? Fica na fila. Agora o atendimento bancário está um pouco mais complicado devido à crise da saúde, né? E
Você pede para a pessoa, olha, eu vendi uma casa e quero abrir uma conta poupança, né? Quero depositar, sei lá, 500 mil reais, né? Ou transferir, às vezes o vendedor quer transferir, não é verdade? Ou então você vai lá com... pode até ser com um porquinho aqui, ó. Pode até ser com um porquinho. Eu tenho aqui, eu juntei... Eu vi muito isso quando eu trabalhei no banco, gente. Eu juntei aqui um valor aqui, eu quero que vocês contem e abrem uma conta poupança para mim. E geralmente quando era uma criança eu achava muito legal e eu já aproveitava para orientar aquela criança de uma forma correta. Eu já falava, olha, a poupança é um investimento inicial. Depois com o tempo você vai estudando para buscar investimentos mais rentáveis e mais seguros. E naquela época que eu trabalhava no banco eu nem imaginava que eu ia fazer vídeo no YouTube e poderia falar isso para todas as pessoas no mundo e não só para os clientes do banco, não é verdade? Gente, lembra que eu estou falando para você? Sair da poupança de forma rentável e segura. E como que você vai fazer isso? Com conhecimento. Então, o primeiro investimento que você precisa é o conhecimento. Não adianta, tá? Não tem jeito. Quando você vai lá no banco, o gerente não vai te dar uma aula de investimentos. Não tem como. Ele não tem tempo. Michael, mas eu sou Prime, né? Eu sou Black. Eu sou, olha, se você realmente, tá? Se você tem pouco dinheiro, o que é pouco dinheiro? Eu tenho 100 reais para depositar na poupança. Vamos dizer que isso seja pouco, tá? Não no sentido pejorativo. Eu tenho 100 reais por mês. É pouco, você vai ter um tipo de atendimento, tá? Os bancos trabalham com segmentação. Se você tem 1 milhão de reais, aí você geralmente, né? É Van Gogh, é Prime, enfim. Você tem um atendimento diferenciado. Mas isso não significa que o gerente, mesmo que você tenha 1 milhão de reais, não significa que o gerente vai te dar uma aula de educação financeira e vai falar para você, olha, o melhor investimento para você, o mais rentável é XYZ. Por quê? Porque o banco tem os seus interesses. O banco é uma empresa. E o objetivo social de uma empresa, qual que é o maior objetivo social de uma empresa que vocês acham? É exatamente isso. O objetivo social de uma empresa é gerar lucro e não necessariamente mostrar para o cliente qual que é o investimento que tem uma rentabilidade mais atrativa, tá? Então, quando nós falamos em sair da poupança com rentabilidade e segurança, eu vou repetir várias vezes para você, várias vezes, rentabilidade e segurança não é para tirar o dinheiro da poupança para você perder dinheiro. Se você não sabe o que você está fazendo, você não tira o dinheiro da poupança ainda, você vai passo a passo, porque segundo o maior investidor do mundo, olha só essa frase que bacana, esse velhinho simpático não sei se você conhece ou se você não conhece, mas é o Warren Buffett. Warren Buffett, ele é o maior investidor do mundo, o maior investidor da história, uma pessoa que eu já falei várias vezes que eu admiro. E pode ficar lá no Warren, no tio Warren. Warren Buffett diz o seguinte: o maior risco vem de você não saber o que está fazendo. Posso repetir para você? Quem está falando não é o Michael Lima. Quem está falando é o maior investidor do mundo. O maior risco vem de você não saber o que está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo, não importa se você investe na bolsa de valores. Não importa se você investe na ação mais arriscada que os teus amigos estão falando, porque você sabe o que você está fazendo. Eu não sei se você é pai, se você é mãe, mas quantas vezes de repente falaram, porque se fosse meu filho eu faria diferente, né? Se fosse a minha filha eu faria diferente. Mas você que é pai e que é mãe, estou dando um exemplo aqui, não sei se você é pai ou mãe, mas você que é pai e que é mãe, você sabe o que é melhor para o teu filho. Você sabe qual que é o teu melhor que você pode fazer para o seu filho naquele momento. Nos investimentos é a mesma coisa. Investimento é como se fosse um filho. Então o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Logo, se você sabe o que você está fazendo, você minimiza o risco. Não quer dizer que vai ser risco zero, né? Porque viver, nascer já é um risco, né? Mas você consegue minimizar os riscos através do conhecimento. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Gente, a poupança, voltando a falar dela, ela tem rentabilidade controlada pelo governo.
Olha só que interessante, é isso mesmo. A poupança tem rentabilidade controlada pelo governo. Ó, tá a apresentaçãozinha na tela aqui, para você não pensar, ah, o Michael só tá falando, quero ver ele escrever. Escrevi e fiz a apresentação para você. A poupança tem rentabilidade controlada pelo governo. Então vamos lá, a conta poupança, né, aquela caderneta de poupança, ele é um investimento, entre aspas, vamos lá, abre aspas, investimento, fecha aspas, porque não é um investimento de verdade, é por isso que está entre aspas, tá? A poupança é um investimento que tem uma pequena rentabilidade controlada pelo governo. Como que o governo faz esse controle? Através de uma taxa chamada taxa Selic. Então, quanto maior a taxa Selic, maior é a rentabilidade da poupança. O contrário também vale. Quanto menor, ó, a setinha, presta atenção aqui, ó, setinha para cima aqui no cantinho, né? Subiu taxa Selic, né? Então, quando tem a tal da reunião do Copom, que já vou explicar rapidinho para vocês o que é, subiu taxa Selic, subiu a rentabilidade da poupança, caiu, ó, setinha para baixo, né? Caiu taxa Selic, então quanto menor a taxa Selic, menor a rentabilidade da poupança. Deu para entender essa diferença? Então o governo controla essa taxa, o governo controla a taxa Selic. E se o governo controla a taxa Selic, então automaticamente o governo controla a rentabilidade da poupança. Por que eu estou te falando isso? Por que eu trouxe essa informação que o governo controla a rentabilidade da poupança? Porque aí eu pergunto para você, será que o governo está disposto a gerar uma rentabilidade atrativa para o investimento popular? Para pensar, para analisar. Será que o governo tem interesse em que os bancos paguem uma rentabilidade muito boa para o investimento que é tão fácil você ir lá no banco abrir? Eu não vou responder, tá? Eu não vou responder. Fica o questionamento para você. As chances são que não, mas, Michael, eu gosto desse governo. Sim, ele está me pagando uma rentabilidade atrativa. Michael, eu não gosto desse governo. Não, ele não está me pagando uma rentabilidade atrativa. Eu não sei, esse vídeo ele vai sair do ar, né? E depois ele vai para edição e tal. Eu não sei se você vai estar assistindo isso posteriormente, mas no ano de 2021, nós estamos vivendo uma briga, uma discussão política muito forte de direita e de esquerda. E eu quero dizer para você o seguinte, quando eu falo aqui governo, eu estou falando sobre a economia do nosso país. Eu não estou falando de governo X, não estou falando de governo Y. Então não importa se você confia no governo ou se você não confia no governo. Nós estamos falando de economia. Certo? Então pensa de uma forma geral, pensa de uma forma global, não precisa nem pensar aqui no Brasil, de repente você mora até em outro país, né? Pensa na economia do seu país. Michael, eu moro em Portugal. Será que o governo ele tem interesse em gerar uma rentabilidade atrativa para investimentos populares? Michael, mas eu moro nos Estados Unidos, mesma coisa, eu moro no Japão, mesma coisa. Então fica esse questionamento para você. Gente, eu falei que o governo controla a rentabilidade da poupança através da taxa Selic. Então, isso. E sim, o governo controla através da taxa Selic. Eu não sei se você sabe o que é taxa Selic, mas eu trouxe a informaçãozinha aqui para você também. A taxa Selic é a taxa básica da economia do país. Beleza? Então a taxa Selic é a principal taxa do nosso país. Toda vez que existe uma mudança na taxa Selic, todas as outras taxas da economia, digamos assim, elas correm atrás, né? Lembra que eu falei de pai e mãe? Então é como se a taxa Selic fosse o pai, né, das crianças, e a taxa Selic vai para lá e as crianças vão atrás, tá? Então a taxa Selic ela serve como referência para todas as outras taxas da economia. Beleza? Como sair da poupança de forma rentável e segura? Bom, um ponto que é importante, gente, é você entender como que é a rentabilidade da poupança, tá? Porque não adianta eu vir aqui te explicar o que é um CDB, como que é o CDB, o que é uma LCI, o que é CRI, o que é CRA, um monte de palavra estranha aqui para você, se você nem entendeu ainda o feijãozinho com arroz, né? Que seria a própria poupança. A poupança não é nem feijão com arroz. A poupança seria arroz sem sal,
Já comeu arroz sem sal? Não sei, né? Eu acho que eu não comi arroz sem sal também, mas não deve ser uma coisa saborosa. Então, como que funciona a rentabilidade da poupança? Nós vamos fazer uma coisa juntos aqui. Nós vamos simular um investimento. Então, muitas pessoas falam para mim, Maicon, eu tenho 30 mil reais para investir. Maicon, eu tenho 50 mil reais para investir. Como é que eu faço? Inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem recentemente, nessa semana, nesses dois valores. Então, eu peguei um desses valores. E nós vamos fazer uma simulação de 30 mil reais. Gente, quanto maior o prazo que você deixa investido o seu dinheiro errado, mais você está perdendo. Tá? Se for um prazo pequenininho, se você pegar 30 mil reais hoje, tirar da poupança, colocar em uma aplicação e você olhar amanhã ou depois da manhã, o prazo é muito pequeno, então não vai dar diferença, tá? Então tem que ser um prazo grande. O ideal é que fosse perdão. O ideal é que fosse um prazo assim de 20 anos, por exemplo. Aí a diferença é absurda. É absurda. Mas eu sei que é muito difícil, muitas vezes, a gente visualizar um prazo tão estendido, né? Um prazo de daqui a 10 anos. 2020 até 2030, por exemplo, é 10 anos. 2030 até 2040 é 10 anos. É difícil a gente visualizar um prazo tão grande. Então, dito isso, gente, eu fiz uma simulação de 30 mil reais na poupança. Vou mostrar essa simulação para você entender como é que é a rentabilidade, mísera rentabilidade da poupança, né? E essa simulação eu fiz para 5 anos, tá? Então vai ter uma diferença, talvez não uma diferença tão significativa, mas 5 anos você consegue visualizar, né? Nós estamos em 2021, mas vamos arredondar. Se tivesse 2020 até 2025, daqui a 5 anos eu consigo visualizar. 2021 até 2026, consigo, né? Ou 2026 até o ano 2031, é fácil a gente visualizar 5 anos. Então imagina que você pegou 30 mil reais e você deixou parado na poupança por 5 anos. E aí eu estou considerando uma taxa Selic, que é a taxa base da economia, de 8%. Tá? A taxa Selic ela aumenta e ela baixa. Eu estou considerando que no nosso cálculo é 8%. Então se você deixar... se você deixar 30 mil reais por 5 anos na poupança, considerando essa taxa Selic de 8%, você vai ter um total de 39 mil, eu fiz as contas aqui, eu tenho anotado, R$ 39.747,09. Inclusive, fiz a apresentaçãozinha, beleza? Então deixei na caderneta de poupança, tá aparecendo aí para você, tá bem claro, né? Deixei 30 pau lá, 5 anos, né? Considerando essa taxa Selic que eu mencionei para você de 8%. Vou ter 39 mil reais. Nada mal, né? Nada mal, coloquei 30, voltou 9 de juros. A questão é que você tem que pensar que existe uma coisa chamada inflação. Então esse 9 mil de juros, ele não cobriu a inflação, tá? Ele não cobriu bem a inflação, e aí você acabou ficando no prejuízo. E aí pra gente fazer uma análise aqui, para nós fazermos uma análise simples, imagina esses mesmos 30 mil reais. Então presta atenção, é o mesmo valor, tá? Também 30 mil reais. Só que agora ele está numa aplicação. Ele não está mais na poupança, ele está em um investimento, ele está em uma aplicação. E eu imaginei que essa aplicação está rendendo 0,7% ao mês. Gente, 0,7% não é nem uma aplicação absurda. Não estou falando nem de bolsa de valores, de Bitcoin. Poderia ser na bolsa de valores? Até poderia, tá? Mas 0,7% é uma coisa totalmente possível. Eu estou falando aqui de menos de 1% ao mês, tá? Então imagina esse 30 mil reais em uma aplicação de 0,7%. Ou seja, é uma rentabilidade pequena ainda, tá? É possível até que você consiga mais. Mas nós estamos falando aqui de um investimento bastante conservador para você ter segurança. Agora, olha a diferença, deixa eu colocar na tela para você. Então, em um investimento, esse valor de 30 mil reais é o mesmo valor, né? Em 5 anos, dá um total de 45.492. Olha lá na poupança, 39 mil. Olha aqui no investimento, 45 mil. Isso dá uma diferença líquida
já, tá? De todas as taxas, né? Líquida de impostos, na verdade, líquida de impostos de R$ 4.883,25. Eu não sei você, né? Mas se daqui a 5 anos, se a cada 5 anos alguém chegasse para mim e falasse, ó, tá aqui 4.800, e na verdade esse valor você vai reinvestindo, ele vai virando muito mais, né? Mas quase R$ 5.000 de diferença, né? Vamos falar certinho o valor, ó. R$ 4.883,25. Então se alguém chegar para mim e falar, ó, esse dinheiro aqui você aplicou da forma correta, então você ganhou um bônus aqui de R$ 4.800. É dinheiro, né? O que você faria com R$ 4.883 hoje? Se estivesse sobrando hoje, tá no teu bolso. Bufunfa, tá no teu bolso R$ 4.800. Você faria alguma coisa com esse valor? Você conseguiria colocar gasolina no carro? Ou, não sei, fazer um passeio, ajudar uma pessoa, se ajudar, pagar uma conta, ajudar um neto, enfim, sei lá. É dinheiro ou não é? É dinheiro, né? R$ 4.800 é uma diferença bastante grande. Beleza, gente. Agora eu trouxe uma outra simulação, tá? Então a primeira foi 30 mil em 5 anos, agora vamos para outra. Imagina uma outra situação também que as pessoas me perguntam muito. Maicon, eu tenho um valor para investir por mês. Então eu quero investir todo mês. Eu trouxe um valor aqui de R$ 2.000. Então a gente vai simular R$ 2.000 também em 5 anos. Beleza? Então, ó, tá aparecendo aí na tela, R$ 2.000 por mês. Ah, Maicon, eu quero guardar R$ 2.000 por mês em 5 anos. Como é que eu faço? Bom, então vamos lá. Vamos considerar também as mesmas taxas Selic de 8% ao ano e a aplicação com rentabilidade de 0,7% ao mês. Você teria um total na poupança, e aqui eu já coloquei os valores direto, tá? Para a gente ir direto ao ponto. Na poupança, esses R$ 2.000 por mês daria R$ 138.906,47. Bom, muito bom. Veja que nós estamos falando de um período de apenas 5 anos. Eu não sei quantos anos que você vai viver na sua vida, não sei quantos anos que você já perdeu investindo errado. Mas se você colocar isso daqui em 5, 10, 15, 20, 30 anos, nossa, a diferença fica muito absurda, tá? Mas já tem uma diferença bastante substancial. Porque se fosse em uma aplicação, você teria o total de R$ 149 mil, né? R$ 149.535 reais e 55 centavos. Isso é uma diferença líquida, já estou falando do valor líquido, de mais de R$ 9.000, né? Para ser exato, R$ 9.034,65. Gente, é uma diferença muito, muito substancial. Show! Como que eu faço então para, ao invés de eu investir na poupança, eu investir realmente em algo que me traga uma rentabilidade atrativa sem abrir mão da segurança? Lembrando que tudo que nós estamos falando aqui é um conteúdo educativo, tá? Tá aparecendo aqui embaixo. Não é uma indicação de investimento, eu quero que você aprenda a investir. Então esse é um conteúdo educativo, não é indicação de investimento, beleza? Para você sair da poupança de forma rentável e segura, primeiro ponto é você se atentar para alguns erros. Então é importante você não cometer esses erros que são muito comuns. Primeiro erro. Gente, eu tô falando de coisas que eu vivo, tá? Isso é muito comum. A pessoa sai da poupança e vai para a bolsa de valores. É errado investir na bolsa de valores? Não, não é errado. Mas sai da poupança e começa a investir na bolsa de valores se você nem conhece de repente o teu perfil de investidor. Será que você é um investidor que pode pegar o teu dinheiro que está lá na poupança? Vamos imaginar aquele 30 mil reais e colocar tudo na bolsa de valores? Será que você é um investidor arrojado? Será que você é um investidor moderado? Será que você é um investidor agressivo? Muitas vezes você nem conhece o seu perfil de investidor e você acaba investindo na bolsa de valores de forma errada. Isso faz com que você perde dinheiro, e aí você fica com medo e faz o quê? Volta de novo para a poupança. Tá, então cuidado para não sair da poupança da forma errada. Eu vou trazer aqui 3 formas erradas que você não deve fazer. A primeira foi sair da poupança e ir para a bolsa de valores sem conhecer o seu perfil de investidor. Então você tem que saber se você é um cara mais conservador, se você é moderado ou se você é agressivo. Ah, Michael, eu sei, eu sou conservador.
Mas você conversou com alguém, com o educador financeiro, ou você tirou essa conclusão do nada, do além? Existe uma técnica para você descobrir qual que é o teu perfil do investidor, tá? Que é através de uma análise de perfil, né? De uma API, de uma análise de perfil do investidor. Que eu recomendo que você faça isso com o educador financeiro e não lá no banco, porque lá acaba que você não tem tempo para explorar isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais segura, né? O segundo erro, gente, eu não sei se é o seu caso, mas é comprar Bitcoin. Gente, problema nenhum com Bitcoin, problema nenhum com bolsa de valores, mas existem mais pessoas me perguntando sobre como investir em Bitcoin do que pessoas me perguntando sobre como investir da forma correta. Isso é muito, muito comum. Por quê? Porque ouviu na televisão, porque um amigo comprou, porque ouviu que fulano ficou rico, porque ouviu que fulano perdeu um HD, né, ou perdeu as informações ali da carteira, e se ele tivesse aquilo lá, ele estaria milionário. Gente, se você tivesse jogado na Mega Sena, também estaria milionário, é uma chance em 50 milhões. É errado comprar Bitcoin? Não é. Mas se você sai da poupança e vai direto para o Bitcoin, é muito possível que você esteja fazendo da forma errada. Muito provável que você esteja fazendo da forma errada. Mesma coisa com o erro 1. Se você sai da poupança e vai direto para a bolsa de valores, sem conhecer o teu perfil de investidor, é muito provável que você esteja fazendo isso da forma errada. Por quê? Porque esse não é o caminho para você sair da poupança. E o terceiro erro, tá, é fazer um consórcio. Gente, se você colocar na ponta do lápis, o consórcio ele vai render igual à poupança. E digo mais, tá? O consórcio ele pode render até menos que a poupança. Exatamente. O consórcio, gente, você vai pagar uma taxa de administração, segundo informações do Banco Central. Eu trouxe essa informação aqui para você, tá? No consórcio, sabe o que é um consórcio, né? Você paga uma parcela todo mês, como se pagasse um boleto, né? Então você pega um boleto, né? Imagina que isso aqui é um boleto e você paga todo mês. Isso aqui não é um boleto, tá? Isso aqui é um talão de cheque aqui para mostrar para as pessoas quando eu faço as aulas aqui. Então você pega um boleto, imagina que isso aqui é tudo boleto, né? Ó, isso aqui é tudo boleto, e aí você paga todo mês um boleto. Isso é um consórcio, né? Ou você paga eletronicamente. Lá para a administradora de consórcio. Informações oficiais do Banco Central. Você paga uma média de 17%. Vou até confirmar exatamente, eu estou com a informação aqui. 17% de taxa de administração. Cara, se na poupança não... Eu vou falar pertinho do microfone aqui, tá? Porque eu fico brabo com isso e eu não vou gritar. Prometo para você que eu não vou gritar. Se na poupança você paga... Aliás, se na poupança você não paga taxa de administração, por que que você vai sair da poupança e vai para uma parada que tu paga uma taxa que não existia? Cara, não faz sentido. Ah, mas eu só consigo investir todo mês um valor, R$2.000 por mês, ou mais ou menos, tá? R$500 por mês, por exemplo, se eu tenho um compromisso. Tudo bem, mas se você sabe investir, você pega e faz essa transferência, pode fazer até de forma automática. É muito fácil fazer isso. Tá? Então são 3 formas erradas, deixa eu voltar aqui, que as pessoas saem da poupança. Primeiro, investir na bolsa de valores da forma errada, né, sem conhecer inclusive o seu perfil de investidor. Segundo, comprar Bitcoin. E terceiro, fazer um consórcio. Gente, volta aqui para mim, eu quero falar mais algumas coisas aqui sobre o consórcio. Se você colocar na ponta do lápis, o consórcio vai render igual à poupança, tá? Ou até menos. Por quê? Porque você paga essa taxa de administração, que lá na poupança não existia. Então não piora as coisas, seres humanos. Não piora as coisas, seres humanos. 17% de taxa de administração significa que a cada R$100 que você colocar, 17 é taxa. Quem é que você acha que ganha com isso? Segundo dados do Banco Central, as administradoras de consórcio lucram bilhões de reais. Segundo dados do Banco Central, essas informações são públicas. As administradoras de consórcio lucram bilhões de reais. Então quem que está ganhando dinheiro? É você que quer investir ou é a administradora? E gente,
quero deixar bem claro aqui, essas são as 3 piores, tá? São as 3 mais comuns formas de as pessoas saírem da poupança. Isso não é uma estatística oficial, essas 3 formas, tá? Isso é o que as pessoas me procuram. Michael, eu tenho dinheiro na poupança e quero investir na bolsa. Michael, eu tenho dinheiro na poupança e quero comprar Bitcoin. Michael Lima, eu tenho dinheiro na poupança e eu quero fazer um consórcio, o que você acha? Então essas são as 3 formas que as pessoas mais me procuram e que eu falo que é a forma errada. E aí eu tenho que ficar quebrando objeção, conversando com a pessoa, olha, essa não é a forma correta, você tem que investir na sua educação financeira, fazer a sua reserva de emergência, reserva de liquidez, etc e tal. Bom, vamos lá. Existem outras formas erradas, tá? Por exemplo, previdência privada, muito comum, mas muito comum mesmo. Quando eu trabalhava no banco, tava lá o cara lá com 50, 100 mil reais na conta e... como é que eu faço para investir para minha aposentadoria? Uma previdência privada. Um outro erro também, na minha opinião, tá? Uma previdência privada do banco. Gente, deixando bem claro aqui, tá? Não é errado você alocar o seu dinheiro em previdência privada, não é errado comprar Bitcoin, consórcio, enfim, né? Fica a seu critério, você paga taxa de administração, existem formas de você investir o seu dinheiro e não pagar uma taxa tão alta. O que mais que eu trouxe aqui? Consórcio, Bitcoin e investir na bolsa de valores. Nada disso é errado, desde que você faça da forma correta, tá bom? Então vamos lá, já falei para você o que é poupança, o que é poupar. Vamos fazer um resuminho do que eu falei para a gente ir para o próximo passo? Então a gente viu até agora que o ato de poupar é diferente de poupança. Nós vimos também que a poupança tem a rentabilidade controlada pelo governo. A poupança tem a rentabilidade controlada pelo governo através da taxa Selic. Olha só que coisa. Nós vimos também a diferença de investir, né, e deixar as suas economias na poupança. Lembra daquela simulação que eu fiz com R$2.000 por mês e da simulação que eu fiz com R$30.000 por mês? Então nós vimos que tem uma diferença bastante significativa, mesmo que seja um período pequeno de 5 anos e mesmo que essa aplicação ainda não tenha uma rentabilidade muito grande. E também a gente viu as 3 formas mais erradas de sair da poupança e que a maioria das pessoas fazem. Então, como que eu faço para sair da poupança de forma rentável e segura em 3 passos? Eu vou anotar aqui para você, vou compartilhar minha tela. Michael, por que 3 passos? Porque se fossem 30 passos, se fossem 50 passos, se eu falasse para você ler um livro, seria mais difícil. Então são 3 passos. Presta atenção no que eu vou falar para você. Essa é a parte mais importante da aula. Porque se você fizer esses 3 passos da forma certinha, eu te dou 100% de certeza que você sai da poupança de forma rentável e segura. Beleza? Mas tem que fazer certinho todo o passo a passo que eu passar aqui para você. Tá? Tem que fazer certinho todo o passo a passo que eu vou te passar. Tá bom? Então vamos lá. Show de bola. Primeiro passo. Se são 3 passos, então vamos para o primeiro passo. Fazer a reserva de emergência mínima. As pessoas nem fazem a reserva de emergência mínima e querem saber como sair da poupança. Então fazer a reserva de emergência. Se você não sabe o que é reserva de emergência, você me pergunta, você comenta, ou você procura um vídeo no canal. Então quando você faz reserva de emergência, mas não é qualquer reserva de emergência, é a reserva de emergência mínima. Então lá no vídeo de reserva de emergência, eu explico que existe uma reserva de emergência mínima, uma reserva de emergência ideal e uma reserva de emergência desejável. A desejável é o que eu faço. Tá? Seria bacana você fazer a ideal, sim, seria. Mas aqui, para você sair da poupança de forma rentável e segura, basta que você faça a reserva de emergência mínima. Tá? Então esse é o primeiro passo. Show de bola. Segundo passo, então. O primeiro passo é simples, né? O primeiro passo foi fácil demais. É só você entender o que é... Gente, reserva de emergência não é uma reservinha. Tá? Eu tenho 30 mil aqui na poupança e minha reserva de emergência. Não. Tem que saber fazer a reserva de emergência da forma correta e entender a diferença de reserva mínima, ideal e desejável. Tá? Então aqui seria a reserva de emergência mínima. Beleza? Show! Tá fácil, né? Tá fácil? Então vamos lá. Segundo passo, você tem que aprender como que funcionam os principais... Pode ficar comigo aqui um pouquinho? Aprender como é que funcionam os principais investimentos de renda fixa.
Então você ainda não vai lá para renda variável, você ainda não vai para Bitcoin, você ainda não vai para Bolsa de Valores, você ainda não vai para o que mais? Consórcio, seja lá o que for, né? Franquia, pirâmide, nada disso. Nada disso. Você tem que aprender como que você não vai nem investir, tá? O segundo passo é aprender. Olha só, aprender. Veja que aqui são coisas diferentes. Aqui é fazer. O primeiro passo é você fazer, tem que fazer a reserva de emergência mínima. O segundo passo é aprender. Então você só vai aprender como que funcionam os principais investimentos de renda fixa. Então o que é um certificado de recebível imobiliário? O que é um certificado, né, os CRIs e CRAs de recebíveis do agronegócio? O que é uma letra de crédito imobiliário? O que é uma letra de crédito do agronegócio? Como que funcionam esses investimentos? Quais são as rentabilidades? Qual que é a segurança? Né? O que é LCI? O que é LCA? O que é CDB? Então é importante que você saiba isso. Essa é a parte mais básica, tá? Então vou anotar aqui para você. Aprender como funcionam os principais investimentos de renda fixa. Ah, em renda fixa não paga nada. Ah, paga sim. Vai sair da poupança da forma errada e investir em renda variável para você ver o que pode acontecer com você. Então segue esse passo a passo. Tá? O que seriam investimentos de renda fixa? Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá, gente? A LCI, a LCA, né, a letra de crédito imobiliário, a letra de crédito do agronegócio, os CRIs e os CRAs também, é importante você conhecer. Tesouro direto, super, hiper, mega, ultra importante. Inclusive, eu vou colocar ele aqui em cima, tá? Pode ser até um dos primeiros para você aprender. Se não um dos primeiros, é um dos mais importantes, no meu entender, como educador financeiro. O que mais? É interessante você saber o que é uma debenture também, né? Então, debentures. E o CDB, não podemos esquecer dele. Tá? Então, entender como que funcionam os principais investimentos de renda fixa é o segundo passo. E sem mais delongas, vamos para o terceiro passo, que é agora sim, novamente fazer. Então presta atenção que o primeiro passo é fazer, o segundo passo é aprender. E aí quando você aprende, você pode fazer o seguinte, pega essas informações aqui e anota num caderninho. Tesouro direto é... né? A rentabilidade... Olha só que dica bacana, gente. Dele é... A segurança dele é... Pega um caderninho e anota. Né? Se você já é aluno do método, você já tem isso. Se você não é aluno, você pode, de repente, talvez entrar na próxima turma, se tiver as inscrições abertas. Então, o primeiro passo é fazer. Segundo passo, aprender. Terceiro passo, novamente fazer. O que você vai fazer? O seu primeiro pequeno investimento. Por que pequeno? Se você tem, por exemplo, 30 mil reais, você não vai colocar o valor total. Eu quero que você coloque 100 reais. Né? Lembrando que tudo isso aqui não é indicação de investimento, mais uma vez, é um conteúdo educativo, tá bom? Mas eu tenho 30 mil reais, como é que eu faço? Eu coloco tudo? Não, você vai fazer o seu primeiro pequeno investimento. Isto é, você vai colocar 100 reais ou 200 reais, né? No caso, estou imaginando um cenário que você teria aí 30 mil reais. Ou vai colocar até R$1.000, por exemplo. Tá? Você não vai colocar mais do que 10% do valor total que você tem hoje. Então, se você tem 30 mil, o máximo seria 3 mil reais. O máximo, tá? O ideal seria que fosse uma parte bem pequenininha desse valor que você tem acumulado. Então, você vai fazer o seu primeiro pequeno investimento. Mas não é de qualquer jeito, gente. Não terminou a frase, ó. Tem uma vírgula e vai ter uma continuidade. E a continuidade é sem pagar nenhuma taxa. Olha só que interessante. Isso daqui é super, hiper, mega, ultra importante. Terceiro passo. Fazer seu primeiro pequeno investimento sem pagar nenhuma taxa. Tá? Inclusive eu vou definir aqui para você o que seriam essas taxas. Então você não deve pagar taxa para investir. Pagar taxa para investir. Por exemplo, vamos imaginar que você optou por investir em debêntures. Será que lá na corretora ou lá no banco eles vão te cobrar taxa para isso? Ah, Michael, não se cobra taxa para investir em debêntures. Vai vendo.
Sim, tem fundo de investimento que tem debêntures dentro dele e tem taxa. Então você não deve pagar taxa para investir. Ah, eu vou investir, Michael, em um tesouro direto. Será que o seu banco cobra taxa? Tá, então verifique que para você fazer a aplicação, você não deve pagar taxa, tá? Você não deve pagar taxa para investir, para aplicar. E você não deve pagar taxa também para transferir o valor, né? O que seria esse transferir? Você vai ter que transferir o valor da conta corrente, lembrando que é sempre da sua conta para a sua conta, tá? Fique muito atento. Ninguém aqui, eu nem ninguém vai ligar para você e falar com você, ó, transfere teu dinheiro para mim. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso não existe, tá? O dinheiro sai da tua conta para a tua conta, sempre na sua conta, tá? Fique muito atento a isso. Então, o dinheiro vai sair da tua conta corrente do banco, por exemplo, e vai para a conta corrente da corretora. Tá? Eu sei que existe o Pix hoje, não sei se você já trabalha com ele, e é uma forma de você fazer transferência gratuita, tá? Então, se você pode usar o Pix, show. Mais uma outra solução também é você... Então, eu vou colocar aqui soluções para esse problema, né? Inclusive, aqui a gente está falando dessa parte aqui, de você não pagar a transferência. Então, soluções para esse problema. Você pode usar o Pix, é uma solução, tá? O Pix é uma forma de você transferir o seu dinheiro no momento sem pagar taxa. Tá, mas fique atento. Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu acho que os bancos não são bobos, não, ficar um tempão aí sem cobrar taxa, não. Tá, mas no momento que eu tô falando agora não tem taxa, tá? Nos Pix, nos Pixes. Uma outra forma é você também utilizar um banco digital, tá? Por exemplo, o Nubank ou, por exemplo, o Banco Inter, tá? Existem outros bancos digitais, soluções para você fazer a transferência e você não pagar taxa na transferência. Então, o que acontece? Para você fazer o investimento, você tem que abrir a conta em uma corretora de valores, né? E você vai transferir da sua conta corrente do banco para a conta corrente da corretora de valores, entendeu? Só que essa transferência, se você for investir um pequeno valor, R$100, por exemplo, não compensa você pagar taxa. Então você pode fazer essa transferência gratuita através do Pix, se ele ainda for gratuito, se você estiver assistindo esse vídeo mais para frente, ou você pode utilizar bancos digitais, tá? E assim, eu testei vários bancos digitais. O Nubank, né, ele, através de um decreto presidencial, falam que ele é um banco, né? Então vamos imaginar que ele é um prestador de serviços financeiros, é um banco, enfim. Mas é uma instituição que eu utilizo, tá? Um outro banco que eu uso é o Banco Inter, tá? Michael, tem que ser esses dois? Você está ganhando alguma coisa para falar deles? Não, seres humanos. Eu não estou ganhando nada para falar deles. São bancos que eu utilizo. Eu testei vários outros bancos digitais e para mim não foram legais, tá? Alguns até foram bons, mas esses são os dois melhores. Então tá toda a dica de bandeja aqui. Basta você colocar em prática. Então eu vou te dar uma tarefa, tá? Então pega caneta e papel, né? Pausa o vídeo para você anotar essa tarefa. Então, de tudo que eu falei hoje, você vai fazer o seguinte, tá? Então, antes de você fazer o primeiro, o segundo e o terceiro passo que eu mostrei para você, né? Que o primeiro, vamos ver se consigo colocar tudo na tela. Ó, pronto, tá tudo na tela. Primeiro, segundo e terceiro passo. Antes disso daqui ainda, se você quiser printar, aproveita, printa, tá? Que é o passo a passo para você sair da poupança de forma rentável e segura. São em três passos, né? Mas antes disso é interessante você fazer uma tarefa. Você vai identificar um investimento em CDB do seu banco, CDB, tá? Certificado de Depósito Bancário. Ah, Michael, eu tenho conta no banco Bancob, sei lá. Eu tenho banco no banco XYZ. Não vou falar nome de banco aqui, tá? Mas são os bancos aí, os bancões, tá? O banco que você tem conta. Então você vai procurar identificar um CDB do seu banco e você vai identificar um CDB de uma corretora de valores. Por exemplo, pode ser a corretora XP, pode ser a corretora Rico, tá? São dois exemplos de corretora. Identificou o CDB, você vai verificar qual que é a rentabilidade, são três coisas, rentabilidade, a data de resgate, desculpa, não são três não, são duas, a rentabilidade e a data de resgate. O terceiro ponto você vai anotar, pega uma canetinha e anota isso, tá? Então você vai identificar o CDB do banco e um CDB da corretora. E aí você vai, é simples isso.
Você vai anotar qual que é a rentabilidade. Ah, CDB do meu banco tal, rentabilidade tal. E vai anotar qual que é a data de resgate. Porque às vezes eles falam para você que a rentabilidade é maior, mas você não pode sacar a qualquer momento não. Tá? Então tem que ficar atento. Michael, como é que eu faço isso? Gente, isso é um exercício simples para você começar a entender sobre rentabilidade e segurança. Ah, Michael, eu não sei. Cara, pega o telefone, liga para o teu gerente, manda mensagem, usa WhatsApp, né? Os bancos hoje em dia têm WhatsApp. Ah, eu quero investir um CDB. Corre atrás, né? Liga, olha no site, olha na internet. As informações das corretoras fica até mais fácil você ver na internet. Dos bancos, muitas vezes, não. Dos bancos, muitas vezes, você tem que ir lá e perguntar. Então faz essa comparação e depois vem aqui e me conta qual que foi o resultado. Gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Fala para mim também qual foi o maior aprendizado, qual foi o teu maior insight desse conteúdo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.